Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso de Bruxaria Natural. Hoje eu estou aqui para falar sobre o caminho espiritual de cada indivíduo, tá? Nós visualizamos na última aula um pouco da história da magia e vimos que ela se desenvolveu através de um ramo, mas que esse ramo ele foi se ramificando em outros ramos, né? Então a gente vai ter ali o desenvolvimento da magia na Europa, o desenvolvimento da magia na África, o desenvolvimento da magia aqui nas Américas, né, pela miscigenação cultural. Então a magia ela é muito ampla, só que muito mais ampla do que todos os ramos e escolas mágicas, né? Nós chamamos de escolas mágicas as visões de mundo a respeito da bruxaria. Então, por exemplo, quem é da Umbanda pertence a uma escola, né? Então a escola da Umbanda, ela vai aprender a entender o mundo pela ótica umbandista. Quem é da Quimbanda vai entender o mundo pela ótica da Quimbanda. Quem é candomblessista, idem. Quem é wicano vai entender o mundo e praticar a magia de uma ótica wicana. Quem é, por exemplo, quem participa de uma ordem iniciática, como a Golden Dawn, a OTO e tantas outras ordens que existem, você vai ter a visão de mundo daquela ordem, tá? Então, é importante que vocês entendam que existe uma pluralidade de práticas que são consideradas bruxaria, tá? Então, assim, vocês podem o Odo, o Vodo, né? Então, são, nossa, centenas de milhares de práticas espalhadas, muitas restritas a certas regiões do mundo que não são tão divulgadas. Então, se você pega, por exemplo, nativos ali da Oceania, da região da Austrália, tem práticas mágicas ancestrais ali, mas que não são divulgadas, tá? Então, são muitas as possibilidades de caminhos espirituais. Mas muito mais plural do que isso é a pluralidade de indivíduos. E aí é uma coisa muito importante, e é uma das premissas aqui do Espiritualidade Livre. Cada indivíduo, cada pessoa carrega o seu próprio caminho. Então, por mais que duas pessoas pertençam à mesma escola, né? Vamos pegar, por exemplo, a Umbanda, que é uma coisa mais comum na nossa cultura. Dois umbandistas vão enxergar de modo diferente, vão ter práticas diferentes, por mais que estejam imersos na mesma escola. Isso acontece por quê? Porque no final, o mago, a bruxa, o feiticeiro, ele com ele desenvolve as suas práticas. Tá? Ele pode sim e sofre interferências da escola com que ele se desenvolveu, das influências que ele teve ao longo da vida e tudo mais, porém a sua energia vai junto. Tudo que nós fazemos, a nossa energia vai junto conosco, tá? Então, se eu faço algo, por mais que eu faça a mesma coisa que outra pessoa, o resultado é diferente. Por quê? Porque são duas pessoas diferentes fazendo. Cada pessoa é única e especial e cada pessoa tem o seu próprio caminho, tá? É isso que vocês precisam entender. Por mais que vocês sejam bruxos, né, estejam se desenvolvendo através do nosso curso para se tornarem bruxos com conhecimento, que a gente viu que é um elemento importante da prática mágica, o conhecimento, vocês têm que entender que o caminho de vocês é um caminho individual, tá? Que é vocês que vão criar. Então, se vocês, por exemplo, têm uma afinidade com uma determinada egrégora, ou com uma determinada escola de magia, ou com uma determinada linha de pensamento, vá por ali. Então, por exemplo, Gilberto, eu gosto muito de trabalhar com o arquétipo de Exu e Pombagira. Talvez a Umbanda, ou melhor, a Quimbanda possa ser o seu caminho. Gilberto, eu gosto de trabalhar com uma magia mais natural, de cristais, de ervas, de pedras. Talvez a Wicca, né, ou mesmo a bruxaria natural, podem ser o seu caminho. Gilberto, eu gosto muito de trabalhar com arquétipos gregos, eu sempre gostei de mitologia, eu gosto de trabalhar muito com Afrodite, Vênus. Então, talvez, por exemplo, a magia dos deuses antigos, né, a religião, por exemplo, tem versões da Wicca, como a Wicca eleusiana, que vai trabalhar com os mistérios de Eleusis, pode ser um caminho para você. Tá? A Umbanda pode ser um caminho para outros, e aí isso é indiferente. O xamanismo pode ser um caminho para outros, e aí parte o autoconhecimento. Vocês precisam se conhecer,
né? Conhecer o que vocês querem para a vida de vocês, quais filosofias, por exemplo, batem com quem vocês são, quais não. Porque não adianta você também ingressar num caminho, num ramo da bruxaria que não condiz com vocês. Então, por exemplo, o candomblé. No candomblé a gente tem o corte, né, que é o sacrifício de animal. Se você não concorda com isso, se não é uma prática que ressoa no seu coração, como é uma prática que não ressoa em mim, então eu não vou poder ir por aquele caminho. Eu devo respeitar, talvez até buscar entender, compreender um pouquinho mais para expandir, tá? Se eu tenho dificuldade de entender alguma coisa, é ali que eu tenho que começar a entender. Mas a praticar tem que ser aquilo que está afim a você, a sua essência. Tá? E isso é muito particular. Talvez a sua essência, o seu caminho, é justamente não ter um caminho definido. É pegar o melhor de cada religião. E tá tudo bem. Você só tem que estar bem. Por que alguns conhecimentos, alguns ramos... Vou te dar um exemplo muito claro aqui. Eu trabalho com magia há muitos anos. Eu já estudei muito, tanto para os cursos que eu leciono, quanto estudos particulares. Então eu conheço muitas egrégoras, mas nem todas ressoam em mim da mesma forma. Por exemplo, eu adoro trabalhar com a mitologia e os deuses gregos. Eu amo desde o meu início mágico. Os orixás, eu sou encantado com eles, né? Eu me tornei sacerdote deles. Porém, eu nunca tive muita afinidade, por exemplo, com os deuses celtas, que são uma egrégora muito cultuada por pagãos, por wiccanos, por bruxos naturais, mas nunca me ressoou. E aí, com o tempo, eu fui entender o porquê. Eu já tive uma vida na Grécia Antiga, eu já tive uma vida na África ancestral, mas eu nunca fui, minha alma nunca esteve na região ali dos celtas, dos antigos celtas. Eu nunca estive ali, minha alma nunca pertenceu àquele grupo. Então eu não tenho muita afinidade, tá? Então é interessante que com o tempo muitas respostas são dadas, mas essas respostas são dadas para quem busca, para quem está apto a essas respostas e principalmente para quem se conhece. Tem pessoas que é encantado com a cultura cigana. E aí vai perceber, já teve uma vida onde foi cigano. Ou talvez nunca tenha sido cigano, mas tem um ancestral na família, um avô, um bisavô, uma bisavó que foi cigana, né? Então, a gente tem que buscar conhecer também um pouco da nossa ancestralidade. Nós vamos ter um módulo do curso só para falar de ancestralidade, tá? Então, só para vocês entenderem que o caminho ele é muito particular e que quando você começa a se conhecer, você vai entendendo por que esse é o seu caminho, ou melhor, ao se conhecer, ao se entender, você vai encontrar naturalmente o seu caminho, tá? Então, primeiro de tudo, não se compare com ninguém. Cada bruxo é único. Podem estar no mesmo coven, podem pertencer à mesma escola, mas é único. Então a prática dele, tem gente que vai amar trabalhar com um determinado cristal, tem gente que não vai curtir tanto a energia daquele cristal. Tem gente que vai ter uma ligação muito forte com o sol, tem gente que vai ter uma ligação muito forte com a lua. E isso é particular. Agora, se um bruxo que tem uma ligação forte com o sol começa a trabalhar muito o aspecto lunar na vida dele, talvez as magias dele, talvez ele não se sinta bem com a prática. É claro que ele precisa, a nível de complementação, trabalhar. Então você não pode se limitar a uma coisa única. Mas você tem que entender que aquilo, a sua essência, ela sempre deve estar na sua vida. Então, é claro que você tem que conhecer outras escolas, praticar diversidade espiritual, energética, conhecer do Sol, da Lua, dos dias da semana, dos planetas, mas aplicar e alocar na sua prática aquilo que mais faz sentido para você, tá? É muito importante isso. Conheça, mas respeite a sua essência. E mais do que isso, respeite as mudanças que a sua essência vai passando. É muito comum, talvez se você estiver começando o caminho mágico, hoje você vai usar muito, vai ter muita conexão com uma divindade, vai utilizar muitos elementos X, Y, Z. Daqui 5 anos, você vai ter conexão com outras divindades, algumas vão se manter, algumas você nunca mais vai trabalhar, algumas coisas que hoje você acha que é essencial na sua prática espiritual, lá na frente você vai ver que não é, mas respeite até essas mudanças no caminho, permita-se mudar. Lembra que a gente já falou da bruxa e a sua liberdade?
Então, a bruxa ela é livre, inclusive, de si mesma, tá? Então, é muito importante que vocês conheçam que o caminho de vocês é único. Não tem dois bruxos iguais, não tem duas práticas iguais. Nem o ritual é igual. Você pode seguir a mesma receita, alguma coisa vai sair diferente, porque o praticante também é uma variável. Né? Então entenda que você é uma variável, você é único, você é especial. Então o seu caminho mágico também vai ser, tá bom? Importantíssimo isso para vocês. Pessoal, muita luz, muita paz. Espero que vocês estejam gostando do nosso curso. Caso tenham alguma dúvida, queiram saber alguma coisa específica, não deixe de me questionar. Eu estou aqui para isso, tá? Eu quero ser o mestre espiritual de vocês e ajudar vocês a evoluir e a crescer a cada dia. Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!